Você que trouxe a sua Bíblia, se você quiser acompanhar comigo, você pode abrir o livro de Esther, capítulo 9. Esther, capítulo 9. Se você quiser abrir aí na sua Bíblia. Se você não trouxe a sua Bíblia, você vai colocar a sua mão no coração. Conforme eu for falando as passagens aqui, eu falo para vocês onde estão. O importante é a gente receber essa mensagem do Senhor hoje juntos, amém? Então feche seus olhos e vamos falar com o Senhor. Sim, Senhor Jesus, nós estamos aqui na Tua presença neste momento e nós queremos Te entregar toda a nossa vida. Queremos, meu Deus, silenciar o nosso coração, silenciar a nossa mente, silenciar, meu Deus, as vozes, meu Pai, que muitas vezes querem atribular a nossa mente, encher a nossa cabeça e até mesmo nos impedir de ter aqui este momento contigo. Senhor, este momento é uma pausa no nosso dia, uma pausa que nós, meu Deus, podemos fazer para estar aqui somente para ouvir a Tua voz. Então venha sobre nós nessa noite, fala aos nossos corações, ó Deus, através da Tua palavra, que a Tua mensagem ela possa impactar os nossos corações e que nós venhamos a ser, ó Deus, como uma terra fértil, como uma terra boa, onde as sementes da Tua palavra serão lançadas para crescer e gerar grandes frutos sobre as nossas vidas, ó Deus. É o que nós profetizamos em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que o Senhor derrame por terra todas as escamas dos olhos, as ceras dos ouvidos e nos faça, Senhor Jesus, sair daqui alimentados pela Tua vontade, através da Tua palavra que será revelada a nós neste momento. E eu consagro, Senhor, a Tua igreja e o momento da Tua palavra em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal? Amém. Bom, hoje a palavra ela é uma palavra, né, que eu acredito que seja conhecida pela maioria, se não todos, vocês aqui. E quando eu comecei a preparar essa palavra, né, o Senhor ele foi aqui trazendo um direcionamento e uma lição que ela é importante, ela é atual, ela serve para a nossa vida como um alimento, né? Nós queremos que o Senhor ele é poderoso para isso, para usar a palavra, para usar as histórias, para usar os registros, né, do poder dele, da ação dele, para nos ensinar aquilo que vai ser um alimento para nós hoje. Então, abra o seu coração para ouvir essa história e para ouvir principalmente o que o Senhor ele quer falar através dela e nós vamos aprender juntos, amém? Amém. A palavra de hoje, em Esther, capítulo 9, a partir do versículo 20, ela fala a respeito de uma festa, uma celebração que tem como nome, né, a festa do Purim, que é aqui, na verdade, o final da história, né? Nós que já ouvimos muitas vezes, que já estudamos, que já pregamos, nós já muito ouvimos falar a respeito da vitória, da grande vitória que Deus entregou ao povo judeu. E o que aconteceu é que o inimigo do povo de Deus, né, o inimigo do povo judeu ali, chamado Ramã, ele era ali o braço direito do rei, ele era ali a segunda pessoa mais importante do reino, né? Abaixo do rei ali, ele era o homem mais poderoso, e ele ali conseguiu persuadir o rei, convencê-lo a criar ali um decreto que condenava todo o povo, toda a nação ali dos judeus que estavam sobre os domínios daquele rei, à morte. Porque o que ele queria, né, através daquele decreto, era realmente destruir ali aquela geração, a geração dos judeus que faziam parte daquele povo. Porque ele percebeu que eles eram ali pessoas que não se curvaram aos costumes do reino. Eles tinham ali as suas próprias tradições, os seus próprios ensinamentos, e aquilo que eles mantinham, que eram as lições, né, os mandamentos, a cultura que o Senhor ele tinha ensinado para esse povo desde lá atrás, desde a época de Moisés. E ali, como a gente conhece a história, né, Esther, ela é uma menina jovem que é ali selecionada, né, entre muitas meninas, com muitas outras mulheres ali, ela acaba passando por uma seleção para substituir, né, a esposa do rei, que havia sido ali retirada do trono, e ali ela assume aquela posição. Ela é escolhida, e não só por sua beleza, não só pelos seus talentos, mas por causa principalmente do propósito de Deus, que já sabia o futuro, que já conhecia ali e que já tinha planos para salvar não só a vida de Esther, mas para salvar toda a sua nação. Então ela é ali eleita como a nova esposa do rei, ela ali assume ali daquele reinado a posição de rainha.
que ele tinha aprendido, do que ele tinha crescido, dos propósitos de Deus. E esse ódio que ele começa a sentir se estende não só a Ramã, mas todo o povo dele ali, todos os judeus. Tanto que isso realmente acontece. Aquela estratégia ali que Ramã desenvolve para querer eliminar do seu povo, do seu meio e de todo o povo ali que era das províncias que o rei Xerxes alcançava e tinha poder, matar todos os judeus. E ali, eu vou ler só um versículo, lá no capítulo 3, versículo 7, eu vou ler só esse trechinho que fala do decreto para poder refrescar a memória de vocês. E olha como é forte, né, a intenção dele de destruir. Porque fala assim, ó, em abril, eu vou já falar, como na minha Bíblia, traduzido para a gente entender o calendário nos dias de hoje, né? Que a Bíblia sempre vai falar sobre o calendário antigo, mas para facilitar a nossa ideia, aqui já está mais esclarecido. E aí fala assim, ó, em abril, no 12º ano do rei Xerxes, foram lançadas sortes, chamadas Purim, na presença de Ramã, para determinar o melhor dia e mês para executar o seu plano. E a data sorteada foi 7 de março, praticamente um ano depois. Então, quer dizer, eles estavam ali, Ramã e os seus serviçais, as pessoas que trabalhavam para ele já tinha um plano em mente, que aquele plano deixaria de ser só uma ideia e ia passar a ser um decreto. E quando eles lançam ali as sortes, né? Quando eles lançam ali esse Purim que se chama aqui, o que significa isso? Naquela época, eles usavam uma espécie de dado mesmo, uma pecinha como a gente tem hoje, né? O dado, de 4 lados ali. E o que eles fazem? O que eles faziam? Eles tinham números escritos nesses 4 lados desse que era uma espécie de dado da época, e eles lançavam a sorte. E ali, o número que caísse seria o número determinado, primeiro do mês e depois do ano. Então, quando eles lançaram aquela sorte, eles estavam em abril e a data determinada ia ser março, ou seja, quase um ano depois. E aí, o que ele faz? Ele entra na presença do rei, né? Lá no 8 fala assim, ó, então Ramã foi ao rei Xerxes e disse: há um certo povo espalhado por todas as províncias de seu império, que se mantém separado dos demais. E eles têm leis diferentes dos outros povos, e não obedecem às vossas leis, ó rei. Portanto, não seria do interesse do rei deixar que vivam. Se parecer bem ao rei, publique um decreto para que eles sejam destruídos. E eu darei 350 toneladas de prata aos administradores do governo, para serem depositadas no tesouro do rei para esta ordem. Então, o rei concordou, e para confirmar a decisão, retirou de seu dedo o anel com o selo real e o entregou a Ramã, o agagita, inimigo dos judeus. E o rei disse: a prata e o povo são seus, faça com eles o que lhe parecer melhor. Então esse cara aqui, ele tinha literalmente a faca e o queijo na mão. Ele tinha ali um plano maligno, o plano de destruição para um determinado povo, que era o povo judeu. E quando ele vai consultar o rei nem procura saber quais são as intenções daquele decreto. Porque na verdade ele foi uma pessoa astuta. Ele não fez parecer que aquilo era apenas o seu ódio, querendo usar o seu poder ali, a sua posição para destruir o povo. Não. O que ele fez foi fazer parecer que o povo de Deus era uma ameaça ao poder do rei. E ali, como o rei poderia ter no seu meio, como o rei poderia ter entre as suas províncias pessoas que seguiam outras leis, que não obedeciam os decretos e que tinham ali a sua própria cultura. O que ele faz é persuadir o rei, convencer o rei de que o que ele estava fazendo era para o bem do reino, quando na verdade ele estava usando a sua posição ali, o seu poder, para maquinar o mal que ele queria. Ele estava ali usando de todos os planos poderes que o rei entregou nas mãos dele. E tanto o rei confiava nesse homem que o que o rei faz? Pega ali o seu item de maior valor, que é o seu anel com o selo real, ou seja, aquilo que daria total poder a ele como
povo de Deus. Só que aqui onde nós vamos ler, a gente tem um título que é a festa do Purim, ou seja, a festa que o povo de Deus celebra leva o mesmo nome daquilo que foi criado para gerar a sua destruição. E por que isso acontece? Porque a intervenção de Deus não permitiu que os planos de Ramã dessem certo. Como nós já ouvimos muitas vezes nessa história, ele se levantou, ele preparou toda ali uma armadilha, ele se colocou na posição de quem iria ditar as regras daquele povo. Mas ele se esqueceu de uma coisa: aquele povo não pertencia a ele. Não poderia até ter o poder dos homens, ele poderia até ter a autoridade máxima de um anel com a capacidade de lançar decretos reais em suas mãos, mas ele não estava se levantando contra um povo qualquer. Aquele povo pertencia a alguém. Aquele povo não era apenas o povo judeu, ele era chamado de povo de Deus. Aquele povo não pertencia a nenhum Deus falso. Aquele povo não pertencia a nenhum Deus morto. E aquele povo não estava à mercê daquilo que Ramã queria fazer. Porque se o povo era de Deus, o que viesse a acontecer sobre as suas vidas só viria de acordo com a vontade de Deus. Essa é a primeira lição que o Senhor quer falar no nosso coração aqui. Sabe por quê? Porque a gente vai passar por muitas dificuldades na nossa vida que às vezes vão colocar a gente nessa posição de ser atacado ou de ter que lidar com situações de adversidade, de lutas mesmo, que nós não estamos isentos de viver nesse mundo. Eles estavam ali e eles carregavam consigo o legado. Eles carregavam consigo ali o legado de tudo que Moisés fez, de todos os feitos que o Senhor ele fez para manter aquele povo ali, retirá-los da escravidão, salvá-los, libertá-los, dar a eles ali nova vida. Eles já tinham ali com eles a história do que Deus era capaz de fazer. Mas agora era a vez deles. E na vez deles eles estavam sendo ameaçados. E a vida deles estava em jogo. Mas naquele momento ali, o Senhor interviu. E o Senhor interviu porque os líderes, que estavam ali naquela situação, que era Esther e Mardoqueu, se puseram no lugar certo, que era o lugar de intercessão, o lugar de oração, o lugar de buscar a intervenção de Deus para salvar o seu povo. Eles fizeram ali também um plano. Não era só Ramã, o homem do diabo, o homem inspirado por Satanás, que tinha um plano. Quando Esther e Mordecai souberam ali do que estava prestes a acontecer, eles também criaram para si e para o seu povo um plano. E o plano deles foi recorrer a Deus, primeiramente, antes de qualquer intervenção física. E aí eles fizeram todo um jejum de 3 dias e 3 noites, não somente Esther e suas moças ali, suas empregadas, mas todo o povo, aonde eles fizeram chegar as cartas e as mensagens, porque era uma situação de vida ou morte, não só para quem estava dentro do reino, mas para todas as províncias. Então todos eles juntos se reuniram, se puseram diante de Deus em jejum e oração. Ela sim, depois de ter orado e jejuado, se posicionou fisicamente para aquilo que era o propósito de Deus na vida dela, porque o Senhor não a fez rainha para que ela apenas desfrutasse dos benefícios físicos que uma rainha pode receber. Deus a colocou naquele lugar para que o propósito dele sobre a vida dela fosse concretizado. E o propósito do Senhor era que ela fosse um instrumento para a salvação de toda uma nação. E ali ela interveio naquela situação. Como nós sabemos, um decreto, uma vez que é lançado, ele não pode ser revogado. Então a intervenção dela ali não deu a ela talvez a chance de não ter que passar por aquilo, mas o Senhor deu a eles a oportunidade de luta, a oportunidade de defesa. Porque no decreto que Ramã determinou ali para que eles fossem mortos, eles não teriam a chance nem de se defender. E como vocês viram, 350 toneladas de prata iam ser investidas em arma, em objetos que pudessem ali ser capazes de destruir aquele povo. Mas por causa da direção de Deus, ela então ali convence, ela ali então traz a atenção do rei para a causa dela e mostra que aquele povo que Ramã estava tentando destruir, na verdade não era um povo qualquer, era o povo dela também. Ela também faria parte das pessoas que seriam destruídas se aquele decreto se concretizasse. Então eles têm ali uma oportunidade. A chance desse novo decreto dar a eles ali as condições para lutar. E eles lutam, e eles não só lutam, eles vencem. Porque o Senhor faz prevalecer
E aí eles colocaram Purim como o nome dado a cada vez que eles precisassem ali lançar as sortes. E é por isso que essa festa acontece e essa festa carrega esse nome. Olha o que nós vamos ler aqui. No versículo 20 do capítulo 9, fala assim, ó: Mardoqueu registrou os acontecimentos do povo e enviou cartas aos judeus em todas as províncias do rei Xerxes, tanto aos de perto como aos de longe, e os instruiu a celebrar uma festa anual nestes 2 dias, e ordenou que celebrassem com festas e grande alegria, e presenteassem uns aos outros com alimentos, e distribuíssem presentes aos pobres, e assim se recordariam da ocasião em que os judeus se livraram de seus inimigos, e que sua tristeza foi transformada em alegria, e seu choro foi transformado em festa. E os judeus aceitaram a orientação de Mardoqueu e adotaram como um costume anual a festa do Purim. E Ramã, o Agagita, inimigo dos judeus, que havia tramado destruí-los naquela data determinada para o lançamento das sortes, não prosperou. Mas quando, lá no 25, mas quando Esther foi à presença do rei, ele publicou um decreto que fez o plano perverso de Ramã se voltar contra ele. E Ramã e seus filhos foram pendurados numa forca. E por isso esta comemoração se chama Purim, palavra que se usava antigamente para o lançar das sortes. Olha como isso é forte. Eles usaram literalmente aquilo que seria talvez o marco, o símbolo da destruição deles, da morte deles, do fim que eles receberiam ali, se não fosse a intervenção de Deus, para que eles mesmos pudessem se lembrar. Aquela festa, ela tinha um objetivo principal. Eles iam celebrar com muita alegria, eles iam celebrar com festas, com muita comida, eles iriam presentear uns aos outros, levar presentes aos pobres, mas o principal objetivo daquela festa era trazer à memória do povo que aquilo aconteceu. Porque foi muito grande o mover de Deus. Porque foi uma intervenção de Deus que literalmente mudou a sorte que estava determinada para que eles vivessem. E aquilo que eles tinham determinado para se viver era a morte, era o fim. Já não tinha mais nenhuma outra alternativa aos olhos humanos. E quando o Senhor entrou na história, quando a intervenção de Deus aconteceu, é que tudo mudou. E então o objetivo principal daquela festa era que eles se lembrassem do que Deus fez. E acima de tudo, daquilo que só Deus poderia fazer. Porque nós sabemos que se o rei não pode revogar o seu decreto, não tinha esperança de que aquilo poderia mudar. Só as mãos do Senhor é que poderiam agir nos bastidores dessa história, para que os personagens ali, cada um fizesse o que deveria ser feito para que aquele povo fosse salvo. E é interessante que o livro de Esther é um dos livros onde o nome de Deus não é mencionado na Bíblia. Não há menção do nome de Deus em nenhum dos capítulos do livro de Esther. Mas não tem um capítulo sequer que você não vê as mãos de Deus sobre os bastidores daquela história. Porque se não fosse Deus, essa história não teria um final de festa para celebrar. Não existiria razão de festa se não fosse a intervenção de Deus. E o nome do Senhor ele não é mencionado por palavra, mas você vê o Senhor agir nos bastidores de cada vida, de cada pessoa que era ali um instrumento para ele usar, para ele salvar o seu povo, para ele colocar o seu plano em prática. Porque por mais que o inimigo tivesse ali, através da vida de Ramã, levantado uma seta de morte, nada poderia destruir o povo que pertencia a Deus. E nós precisamos olhar para a nossa vida e enxergar dessa mesma forma, sabe? Que não existe nenhum decreto que o diabo tenha lançado sobre a nossa vida, que tenha poder sobre nós, quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor. Ramã tinha planos de um homem, tinha planos de mal, mas o Senhor é o dono daquele povo, é o povo a quem Deus chamou para ser seu, e iria viver os planos de bem que Deus tinha. E nós precisamos receber isso na nossa vida, porque nós não vamos estar livres de passar pelas
E o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor Jesus, Ele nos disse que Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então nós precisamos crer que a mensagem do Senhor para nós é que quando nós pertencemos a Deus, não existe o que nós precisamos temer. Porque quando a nossa vida está nas mãos do Senhor, o que pode nos fazer o homem? Nada. Não existe nada que o diabo possa fazer que tenha o poder de tocar e de mudar os planos daqueles que são filhos de Deus. Somos nós quem temos a oportunidade de ter essa sorte, a sorte de ter uma vida transformada, porque foi isso que o Senhor fez com esse povo, e é isso que o Senhor tem poder para realizar na nossa vida nos dias de hoje. Esse nome é para que eles jamais se esquecessem que aquela festa, aquela celebração, ela tinha uma razão. Eles só tinham motivos para comemorar, porque Deus agiu e Deus mudou a sorte deles. E nós hoje temos a maior sorte do mundo. O nome da nossa sorte é Jesus. Um dia, todos nós aqui nessa terra éramos condenados à morte e à destruição pelo pecado. Mas o Senhor, em sua infinita misericórdia, olhou para nós e nos amou. E nos amou tanto que nos entregou o seu próprio Filho, para que Ele pudesse morrer naquela cruz em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não morra, para que todo aquele que nele crê não pereça. E essa palavra termina dizendo: mas tenha a vida eterna. O Senhor, Ele tem um plano de salvação para os seus filhos. E quando nós aceitamos ser os filhos de Deus, o Senhor, Ele tem capacidade de mudar, de transformar a nossa sorte, seja ela qual for. Porque o plano de Jesus, ele não foi interrompido. Jesus, ele é o plano de Deus para a nossa salvação, que foi concluído com sucesso. O Senhor, ele já fez por nós o maior sacrifício que alguém poderia fazer. E aquela cruz nos dá a chance de celebrar em vida. O nosso pulinho é Jesus. A nossa sorte transformada vem do sacrifício dele e daquilo que ninguém poderia fazer por nós, mas Ele fez. E porque o Senhor fez, é que nós temos esperança, é que nós podemos crer que talvez hoje não seja o seu melhor dia, mas amanhã, se você entregar a sua vida nas mãos de Deus, pode ser. Porque se não fosse a intervenção de Deus, nós já estaríamos condenados, nós já estaríamos perdidos, nós não teríamos nenhuma possibilidade de ter esperança. Mas não é assim. E só não é assim por causa dessa tamanha sorte que nós recebemos. A sorte de ter o Senhor que nos ama a ponto de entregar em sacrifício o seu próprio Filho, para que hoje a gente pudesse estar aqui reunidos, falando do nome dEle, recebendo a presença dEle, celebrando aquele que vive, porque o Senhor, Ele morreu, mas ressuscitou, e nos promete que nele nós podemos ter essa esperança. Não importa qual seja o quadro da nossa vida, não existe nada que o amor de Deus não possa restaurar. Não existe nada que o Senhor, Ele não possa colocar a sua intervenção nos bastidores para fazer ser transformado. Olha o quadro da história desse povo. Nós estamos falando aqui de toda uma nação que seria morta e destruída. Isso não aconteceu, porque Deus estava lá. Deus pôde levantar pessoas naquele meio para serem os seus instrumentos, para que a sua vontade prevalecesse acima daquilo que o diabo tinha planejado. E nós somos hoje esse instrumento. Nós hoje precisamos dizer: eis-me aqui, para a vontade do Senhor na nossa vida. Porque como instrumentos nas mãos dEle, nós poderemos agir não conforme a nossa vontade, não conforme o nosso desespero, não segundo as nossas emoções. Porque imagina, gente, estar no lugar desse povo e ter diante de você uma ameaça de morte que não te dá nenhuma chance, porque é um decreto. Não tem nada que você possa fazer que vai mudar. Mais desesperançoso do que esse povo, impossível. Já pensou se cada um fosse para o seu quarto, se despedir, chorar e se lamentar porque não tinha mais esperança? Nós não estaríamos falando dessa festa hoje. Nós não estaríamos contando o testemunho que isso se tornou hoje. E sabe por que existe um testemunho para ser contado? Porque pessoas ali se permitiram ser um instrumento da vontade de Deus. Esther ali não foi agir pelo impulso do seu desespero, do que fazer para tentar salvar o seu povo, porque ela sozinha não teria poder de salvar nem a si mesma, quanto mais a uma nação.
mas os bastidores da nossa vida vão manifestar o poder dele. Porque como nesse livro, né, nós não ouvimos falar do nome de Deus, mas não tem um momento aqui que passe sem que você perceba a ação de Deus nas pessoas que eram dele ali, no seu povo, nos seus instrumentos. E nós precisamos olhar para a nossa vida e sermos capazes de entregar o controle nas mãos de Deus. Por mais desesperador que pareça o quadro da nossa vida, por mais impossível que pareça ser a dificuldade que nós estamos enfrentando, mas é natural do homem querer agir com as suas próprias forças, quando ele está diante do perigo, quando ele está diante do medo, quando ele está diante da raiva, quando ele está diante de emoções que são fortes e que são capazes sim de nos dominar, se assim nós permitirmos. Então nós temos que abrir os nossos olhos e olhar para o que Deus pode fazer, porque se Deus pode fazer tamanhas coisas por esse povo lá no passado, quanto mais o Senhor pode fazer por nós hoje, se nós cremos, se nós entregarmos a Ele a condução, a direção da nossa vida, das situações que nós enfrentamos. O Senhor é poderoso, meu amado, e Ele quer que a gente creia nisso, sabe? Essa palavra que eu falei para vocês de João, ela é uma promessa, e ela é uma promessa que se cumpre através do sacrifício de Jesus. E esse sacrifício, ele muda tudo, sabe? Porque o Senhor, ele mudou a nossa sorte através da entrega de Jesus. E eu quero ler para vocês, lá em João 3, a partir do 17, né? No 16 ele fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E olha no 17 que ele continua falando. Ele fala assim, ó: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E quem crê nele não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Portanto, não crê no unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque são obras feitas em Deus. Olha o poder dessa profecia. Olha o poder dessa promessa. O Senhor aqui ele mostra duas sortes diferentes: a sorte da salvação e a sorte da condenação. Hoje nós estamos aqui e temos nas nossas mãos a oportunidade de escolher a nossa sorte. Porque quando nós não tínhamos essa possibilidade, o Senhor Jesus comprou na cruz para nós esse direito. Comprou para nós esse benefício. É uma graça que nós não poderíamos alcançar sozinhos. Mas o Senhor entregou nas nossas mãos por puro amor. É o amor de Deus manifestado na pessoa de Jesus, que veio aqui e se entregou por nós, que nos dá essa chance, a chance de enxergar neste mundo, de enxergar na nossa vida que existem a luz e as trevas, e nós podemos escolher qual a sorte nós vamos viver. Está em nossas mãos todos os dias entregar ou não a nossa vida para que o propósito do Senhor ele seja a nossa realidade. E sabe que aquela prova de vida que os judeus viveram lá em Esther foi tão forte que essa festa, que é denominada festa do Purim, ela foi a primeira festa que foi introduzida ali, né? Que foi colocada como parte da cultura do povo judeu desde a época de Moisés. Porque tudo que eles faziam, tudo que eles repetiam ali anualmente, todos os sacrifícios, as celebrações, as festas, como a festa dos tabernáculos, por exemplo, tudo foi Moisés que determinou. Ali com os mandamentos, com as instruções, com aquilo que Deus deu ao povo enquanto eles atravessavam ali o período que foi o período marcante que eles passaram ali, da escravidão para a terra prometida. E aqui a gente vê tantos anos depois a cultura deles ali recebendo um novo motivo de festa, um novo motivo de eles criarem ali dentro deles aquela cultura. Era necessário que aquilo fizesse parte do povo para que as próximas gerações soubessem que se eles tinham vida era por causa de
Deus que mudou a sua sorte. E nós precisamos fazer disso a cultura da nossa vida. Todas as coisas que Deus ele faz por nós, os nossos testemunhos, os nossos livramentos, aquilo que o Senhor ele nos leva a viver, serve para que a nossa vida conte uma história. E essa história é a história do que Deus pode fazer pelo seu povo. E é importante que a gente não se esqueça disso, porque se lembrar disso vai fazer com que as próximas gerações saibam, e vai fazer com que ninguém se esqueça de que aquilo que nós vivemos, nós só podemos viver por causa da ação e da misericórdia do Senhor e nos dá essa graça. O Senhor é a nossa sorte. Vem do Senhor a direção que nós precisamos para qualquer coisa na nossa vida. E essa é a mensagem de Deus para a nossa vida hoje. Que nós venhamos a olhar para o nosso futuro com esperança, sabe? Porque a partir do momento que nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, até pode ser que exista um decreto do diabo sobre a sua vida de que era para dar errado. Mas Deus é poderoso para fazer dar certo. Porque nas mãos do Senhor, tudo pode ser transformado. O Senhor, Ele foi a sorte do povo dele naquela situação. E o Senhor, Ele pode ser o nome da nossa sorte na nossa vida. Às vezes, quando a gente vê alguém recebendo algum benefício, qual é a coisa que a gente fala que essa pessoa tem? Sorte. É fácil você olhar para a vida de uma pessoa e pensar: nossa, o fulano tem sorte. E a gente que conhece a palavra de Deus, que tem acesso a tudo que Deus ele pode fazer, se nós consagrarmos a nossa vida aos pés do Senhor, isso não vai nos livrar de ter trabalho. Vocês lembram que aqui eles não sentaram para descansar? Não. O decreto não foi mudado. Eles receberam a chance de lutar. Eles se levantaram para se defender. E nós vamos enfrentar lutas sim na nossa vida. Mas quando nós fizermos isso aos pés do Senhor, dele vem todas as armas que a gente precisa para lutar. Eles tinham lá o inimigo 350 mil toneladas de prata em arma. E nenhuma dessas prosperou diante do poder de Deus. Nós vamos enfrentar sim trabalho. Para alcançar os objetivos que você tiver na sua vida, você vai precisar trabalhar e fazer a sua parte sim. Mas saiba que se o Senhor for a sorte que você tem, deixa o mundo achar que você é sortudo mesmo. E se sinta um sortudo mesmo. Porque às vezes quando alguém fala que aquilo que você lutou para conquistar é sorte, dá aquela coisa dentro de você, né? E fala: nossa, essa pessoa nem imagina o quanto eu trabalho para alcançar isso, o que eu fiz, os sacrifícios, os meus bastidores. Coloca o Senhor nos seus bastidores. O mundo pode continuar achando que é sorte aquilo que você viver, mas enquanto você viver, viva para contar a história do que Deus poderia fazer na sua vida, e Ele faz. Só Deus pode fazer. Só Deus podia livrar esse povo. E Deus fez. E quando nós vivemos as coisas que só Deus pode fazer, aos olhos de quem não enxerga, aos olhos de quem não tem fé, pode até parecer sorte, mas nós temos a sorte maior, a sorte de ter Jesus Cristo como nosso Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. E esse deve ser o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria, porque Ele é a nossa sorte. O Senhor mudou a sorte de pessoas que talvez estariam condenadas a nem estar aqui. Já parou para pensar que você poderia não estar aqui hoje, se não fosse a sorte que você teve de encontrar Jesus no seu caminho? Glorifica o Senhor hoje pela sua vida. Talvez você está só olhando para os bens materiais que você não alcançou, para os testemunhos que você ainda não contou, porque ainda são sonhos que não se realizaram. Mas nós estamos aqui, e só de estarmos aqui já existem muitas razões para nós celebrarmos a Jesus, porque Ele vive. E porque Ele vive, Ele nos deu a esperança, Ele nos deu a chance de estarmos aqui reunidos no nome dEle e glorificando a Ele por aquilo que só Ele poderia ter feito. E Ele fez, porque nós estamos aqui hoje para celebrar o que Ele fez. Amém, igreja? Amém. Eu quero finalizar essa palavra hoje, já que nós estamos falando sobre Jesus, sobre a nossa sorte por tê-lo encontrado e por poder pertencer a Ele. E nós vimos tão maravilhosa essa promessa, né? Do amor do Senhor para nos salvar, que eu trouxe aqui hoje promessas para nós. Promessas que serão a nossa sorte. Você vai sair daqui com um purinho do Senhor para você. Você vai sair daqui com uma sorte de Deus para você. Mas essa sorte, ela não é uma sorte
sou eu quem vou te dar. Existem promessas aqui que você vai receber do coração de Jesus, porque foi Ele quem te comprou. Foi o Senhor Jesus que se entregou naquela cruz por você e por mim. E hoje eu quero muito que você receba essa promessa, porque muitos homens buscam encontrar a resposta para o seu futuro, a resposta para as suas dúvidas, a direção das suas vidas em coisas que nunca vão fazer chegar no lugar certo. Mas nós já encontramos o lugar certo e nós estamos aqui. E já que nós estamos aqui, e hoje o tema dessa pregação era para que a gente se lembrasse da sorte de nós termos sido alcançados por essa graça. Eu vou entregar para você essa sorte. E você vai receber uma promessa de Jesus para você. E esse vai ser o seu presente hoje.